Olá, tudo bem com vocês? Que dia é esse que nós chegamos a 300 no canal do YouTube? Vocês que me seguem há algum tempo atrás, eu falei, o dia que nós batermos 300, eu vou fazer a live de Gedeão. E aí eu vou contar uma história para vocês hoje sobre esse, pode-se dizer um personagem, mas que nos inspira, porque ele também, quando chamado, disse: Senhor, mas eu sou o mais pobre. Eu não sei se eu sou competente para essa tarefa. Quanto de nós também faz a mesma coisa? E assim é com Jeremias, é assim com Josué, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Noé. Será que nós estamos preparados para o chamado? O chamado chegou. E você sempre falou: Eu? Não, eu não. O senhor deve ter se equivocado. Eu não tenho a instrução, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não sei falar. As desculpas virão, mas Deus escolhe e Ele capacita. Então, não fique preocupado. Se você foi chamado, faça. Imagina Davi, franzino, ser chamado para ser rei de Israel, e ainda ser perseguido por Saul desesperadamente. Imagina a situação. Então é isso que eu quero falar com você hoje. Nós estamos diante de um conhecimento que vai nos libertar, porque quando você for chamado, você será capacitado. É Deus que vai falar através de você, é Deus que vai agir com pessoas e circunstâncias e trazendo essa situação da maneira que Ele quer que aconteça. Então, estou eu aqui para falar para vocês de Gideão. A história começa. Vamos lá, Gideão está em Juízes, o povo de Israel pecou e Deus estava chamando um grupo de pessoas para destruir os medianitas. Então, vamos lá direto no trecho. Talvez vocês, nessa fase que eu vou entrar agora, eu vou ser bem sucinta nos versículos que são mais marcantes, mas depois nós vamos lá no Gideão derrota os midianitas. Então, imagino que ele foi chamado para uma missão que ele não tinha nem exército, mas Deus treinou, como Deus falou para ele: essa guerra é minha e não sua, faça o que eu estou falando. Então vamos lá ler. Então, começa Gideão 11. Não, vamos subir um pouco mais, no 7. Quando eles oravam ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou que o profeta lhes disse. Então vamos repetir aqui. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios, dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família da Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, porque ou para que os midianitas não o encontrassem.
Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo do Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova que és tu mesmo que está falando. E, por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, mas com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida num cesto e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha nas mãos e tocou com uma ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para o Senhor. O Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, a cidade em que pertence à família de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Leve um touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal. E assim vai, e ele derruba o Deus que que os israelitas estavam adorando, esquecendo a Deus. E se passa isso, mas eu quero chegar aqui. Eu quero chegar aqui. Então Gideão disse: Ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel, colocando à prova o Senhor. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Desta vez, a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão, em volta dela, testando a verdade junto ao Senhor. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão ao redor da lã ficou coberto de orvalho.
Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais. E por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. Então, eles eram 32.000 homens. Somente 10 ficaram, 10.000. E o Senhor disse a Gideão: Ainda tem gente demais? Leve todos até as águas. Ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser a outro que não deve ir, ele não irá. E Gedeão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, e todos os outros que se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Então, você saindo de 32.000 para 10.000 e para 300. E sendo que o exército dos midianitas era com milhares deles. O acampamento dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, com uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ele caiu e virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento e disse: Levantem-se. O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: Olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer.
Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gedeão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus homens chegaram bem perto do acampamento. Então, tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os três grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-Sita e até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então os homens da tribo de Naftali de Asser e das duas metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e seus riachos, até Betbara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Betbara. Eles prenderam Oreb e Zeeb e os dois chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Então, toda essa história aqui é para levar vocês a uma consciência. Nem sempre estamos preparados. Gideão falou: a minha família é a mais pobre. Como, Senhor, que eu vou conseguir organizar isso tudo e eu vou defender o Senhor como? E ele já se sentia oprimido, porque ele já estava falando: foi para isso que o Senhor trouxe a gente e nós estamos sendo massacrados, nós estamos sendo prejudicados pelos midianitas. Mas tudo isso acontecia porque eles esqueceram de Deus. Eles estavam mais para o lado do Baal, que era o Deus dos midianitas, do que para o próprio Deus, o Senhor Deus. Isso estava sendo como uma punição. Quantas vezes nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo na nossa vida e nós não estamos prestando atenção no que nós estamos fazendo? De repente, dedicando mais o nosso tempo para outro Deus, para outro Deus, e esquecendo daquele Deus que espera que nós o sirvamos. Então, é interessante que depois Gideão conseguiu reunir um povo, tudo bem, foi, mas mesmo assim ele reclamou para Deus. Eles são 156 mil e nós somos 32 mil. E aí Deus fala para ele: tá achando pouco? Você vai ficar com muito menos. Separa, manda 22 mil para casa. Ficaram 10 mil. Então você vê, 32 já era pouco para atacar o exército inimigo. E mesmo assim, Deus provando. Então vai ficar com 10 mil. Mas 10 mil é pouco. Não, você vai ficar só com 300. Às vezes, para a gente vencer uma batalha, a gente não precisa dos 32 mil, a gente só precisa de 300 focado, de 300 direcionado. E é isso que está, em resumo, para a gente. A nossa cabeça, se você for pensar, o nosso cérebro, ele dá sempre um jeitinho de
construiu uma confusão na nossa cabeça, dizendo que nós não somos capazes, que nós precisamos de muito mais, que nós não temos competência para isso, que nós não somos da família mais rica de Manassés. Então, olha quanta história o Gedeão é, construiu narrativas que justificavam ele não participar disso, não participar. E é muito interessante que, a partir do momento que a gente vai pegando o trecho que a gente lê e coloca na nossa vida, quantas vezes a gente diz, quando a gente recebe o chamado, isso não é para mim. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou de família rica. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não sei se eu dou conta. Essas são as desculpas que o nosso cérebro vai sempre articular na nossa cabeça. E tem um ditado que diz: se você for bom para desculpa, você não é bom para mais nada. Porque Deus, se Deus está te chamando, Ele vai falar para você, como Ele falou para Gideão. Entre na guerra, que eu já te dei a vitória. Se eu estou te chamando para entrar numa guerra, eu já te dei a vitória. Então, sejamos mais conscientes de que a gente não pode usar as desculpas de Gideão. A gente tem que aceitar o que Deus está chamando a gente. É, eu mesma, como relato, eu poderia dizer, não sou pastora, não sou teóloga, mas ele falou: vai, que eu vou com você. Então eu tenho que chegar e falar: e agora? E agora? E ele coloca: foi ele que fez chegar no número de 300. Esse canal é dele, foi ele que me deu esse canal e falou: eu quero que você fale, eu quero. De olho na fé, foi ele que me deu. Ele é um estrategista e ele está chamando os 300 de Gedeão. Ele está chamando você para fazer parte desse grupo que vai atuar como frente junto com Gedeão. Nós somos 300. Então a gente consegue se multiplicar e derrotar um exército de 156 mil medianitas, porque ele já nos deu a vitória. Ele vai dar a estratégia com cornetas e vasos de barro, fazendo barulho, e o estrondo foi tão violento, porque quando desceram os 300, tocando corneta e quebrando os potes de barro, isso no vale reverberou e eles, os inimigos, pensaram que vinha um ataque muito maior do que eles haviam em termos de pessoas. E o que eu quero colocar para vocês é que, às vezes, a estratégia que vai nos ser dada é uma estratégia simples, bem simples, e que vai assustar o inimigo. E o inimigo, ele vai se derrotar, como aconteceu diante dessa derrota fantástica dos midianitas. Deus já tinha falado para ele: é, vá com toda a sua força. E olha como ele se expressa: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Se você está diante de uma situação dessa, por que temer? E depois ele fala, né, que ele vai reduzir bastante o povo para que os israelitas não fiquem pensando que foram eles que conseguiram a luta, porque foi Deus que deu a vitória. Ele fala isso num trecho que ele vai reduzir bastante o número de soldados ou do exército de Gedeão, para que fique certo de que foi Deus que agiu, Deus que deu. Olha como é. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Reflete isso, traz isso para a sua vida. Traz isso. Às vezes, pode estar acontecendo com Deus está te chamando para alguma coisa e você fala:
Mas é muito pouco. Eu não tenho dinheiro, então ele vai falar para vocês. É pouco mesmo. Porque o pouco, quando eu abençoo, é muito. Olha aqui, ó. Você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os medianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Sem a minha ajuda. É, e ele fala, deixa outro trecho. É curioso que quando você traz isso para a sua vida, você aprende a entender quantas vezes Deus fala com você e você não entende. Aí você vai passar a entender. Quando ele fala, o anjo falou: Você é corajoso e o Senhor está com você. Muitas vezes a gente acha que a gente é fraco porque a gente não sente a presença de Deus. E E Gideão era um filho meio abusado mesmo. Se ele fala assim, se o Senhor está comigo, onde estão as promessas que os nossos antepassados tanto, tanto falaram? Hã? Que Deus protege, que Deus alimenta. Cadê? Cadê? Que o que eu estou vendo aí não é coisa boa. Então ele ainda testa Deus em duas situações. Molha a lã e não deixa molhada em volta, depois molha só em volta e não deixa a lã molhada. Ou seja, ele testa Deus no poder de Deus para que durante essa missão ele se sentisse seguro. Tipo, agora eu vi que é o Senhor mesmo que está falando. Então eu vou para dentro, vou partir para dentro, tá? Então deixa eu ver uma outra coisa. Gideão ainda fala: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova. Dá-me uma prova. Ou seja, você, como filho, se você tem essa intimidade, você pode pedir uma prova. Senhor, certifica-me do que o que eu estou sentindo no coração é para mim, que não é nada do meu ego, que não é nada que eu esteja fazendo fora do meu propósito. Certifica-me se eu sou a quem você está chamando. Me certifica. Mande um profeta falar comigo, mande alguém trazer algo, alguma coisa que certifique que esse chamado é para mim. E isso acontece, você precisa aprender a ler os sinais. Ler os sinais. E aí você vai entender que ele fala com você através de sinais. Através de situações, através de uma mensagem que chega no WhatsApp, ou um vídeo que você viu no Instagram, ou através de um telefonema que chega numa hora certificando que é. Então, acredite, ele fala e ele traz sinais. Como aquele mandou um anjo, ficou lá, deu a oferenda e a oferta, e ele consumiu aquilo tudo. Depois manda queimar um touro, depois manda separar o exército, manda separar de 32 para 10, de 10 para 300 e fica só com os 300, que eram fortes e corajosos e que tomaram água de maneira corajosa, tipo, advertidos. Tipo, eu vou baixar minha cabeça para beber água, mas eu tô de olho se não tem um inimigo por perto, entendeu? Então, vamos ver aqui uma outra, só um trechinho para que a gente. Ele fala assim: o Senhor diz a Gideão na hora: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Eu já dei a vitória a você. E ainda dá uma prova. Se você ainda está com medo, vai lá no acampamento do seu inimigo e vê o que, que eles estão falando. E lá estavam dois inimigos comentando sobre um sonho que certificava a vitória já declarada por Deus e que Gideão deveria saber que ele seria vencedor. Então, muitas vezes, até mesmo a gente ouve alguém falar alguma coisa e a gente ainda duvida. Mas eu convido você para colocar em prática. Hoje nós somos os 300 de Gideão. E essa live eu dedico a esse chamado,
porque hoje nós batemos aquilo que desde o início eu tinha falado. Quando chegarmos, se você for procurar os vídeos anteriores, você vai ver que tem lá. Quando formos 300, e me parece que nós demoramos quase um mês ou um pouco mais para sair daquele número para chegar nos 300. E hoje nós chegamos no 300 porque está sendo chamado. Seja um Gideão. Se não, não dê desculpa, como ele fala aqui. Olha como ele fala: Senhor, como posso eu libertar Israel? Como eu? Hã? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Como que eu vou libertar se eu sou o mais pobre? E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Será que você já deu essa desculpa? Se você já falou, eu sou mais pobre e menos importante? Mas para Deus, você é a pessoa mais importante, não a menos importante. E você é sim o mais rico, só que você ainda não viu a riqueza, porque na sua cabeça você ainda é pobre, mas a riqueza existe. Basta que você faça aquilo que ele está te chamando, tá? Eu convido você a ser um Gideão a partir de hoje e que essa live fale profundamente ao seu coração, que ele tenha me usado para colocar versículos na sua cabeça e que você releia isso e grife na sua Bíblia isso que eu estou falando. E ele fala: vá com toda a força, vá com toda a força e livre de Israel, não, livre o povo de Israel dos midianitas. Às vezes, na sua família, você precisa livrar filhos ou qualquer outro familiar dos midianitas. Às vezes, você está sendo chamado para livrar alguém da sua família dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá, sou eu. E Gideão não acreditou, falou: como posso eu libertar o povo de Israel? Eu sou tão pequenino. A minha família é a mais pobre. Da tribo de Manassés, a minha mais pobre, é a que menos produziu, a que menos fez dinheiro. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Fica com esse versículo e aprenda. Se Deus te chamou, ele já confirmou que você é corajoso e ele já te viu rico, você que não enxergou. Receba de coração essa live para você. Seja bem-vindo no grupo de 300 do Gideão. Eu vejo você na próxima live.